Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. É bom estarmos reunidos na presença do Senhor para participar dessa escola bíblica dominical. A cada domingo nós temos feito a continuidade do propósito de consagração com uma leitura do Salmo e depois uma oração para consagrar as nossas vidas. Uma reflexão na revelação da palavra que Deus traz às nossas vidas. Mas hoje será diferente. Hoje, domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição, a libertação em Cristo Jesus, nós vamos fazer a escola dominical diferente. Está aqui comigo o evangelista Diego, na presença do Senhor, e nós vamos estar batendo um papo, nós vamos estar falando, compartilhando a trajetória de Jesus antes da crucificação, no momento da crucificação e depois da crucificação. Então eu creio que vai ser um ambiente maravilhoso, um ambiente prazeroso na presença de Deus. Creio que você vai participar também desta maneira, entendendo, trazendo à memória os eventos, a palavra, tirando aquilo que verdadeiramente marca a nossa vida como cristão e faz crescer em nós a fé. Amém? Vamos estar orando. Convido a você a ficar conosco nesse bate-papo, nesse compartilhar da palavra de Deus nesta manhã, neste domingo maravilhoso. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado e querido Deus, nos reunimos como igreja, nos reunimos, ó Pai, num só propósito: aprender mais de Ti, olhar, ó Deus, para os Teus ensinamentos, para a Tua palavra e praticar em nossas vidas, praticar no nosso dia a dia. Seja conosco, Pai. Toma, Deus, esta escola dominical, ó Deus, virtual, online nas Tuas mãos. Ó Deus, o processo, a maneira pode ser, ó Deus, virtual, mas a Tua presença é real, a Tua presença é verdadeira. Toma, Deus, a vida do evangelista Diego, a vida da irmã Vanessa, que estará aqui conosco, ó Deus, fazendo, ó Pai, esse trabalho chegar na vida e nas casas da igreja e de cada um, em nome de Jesus. Assim oramos e entregamos em Tuas mãos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar cantando uma canção. Você deu lugar aqui para a Vanessa, onde nós vamos estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte
Glória a Deus, aleluia. Podemos louvar ao Senhor que ressuscitou e vivo está para sempre, em nome de Jesus, aleluia. Como eu bem disse, nesse momento agora, nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus, relembrar a trajetória de Jesus para fazer sentido a esta data, né? Nós tivemos a sexta-feira, que consideramos sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Parece ser apenas um ritual ou uma celebração religiosa, mas para nós cristãos, para nós que confiamos e acreditamos em Deus, né, e o seu plano de salvação em Jesus Cristo, isso não é apenas uma data comemorativa, mas é o evento que marca a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Vou pegar aqui a minha Bíblia, em nome de Jesus, aleluia, e nós vamos começar esse bate-papo, então, dividindo ele em 3 momentos, tá? O primeiro momento é um momento que antecede a crucificação. É do momento da última ceia, né, da ceia do Senhor, até o momento em que Jesus foi crucificado, condenado. O segundo momento vai ser o momento da cruz. As horas que ele passou ali, naquela cruz pendurado. E por fim, o terceiro momento, após isso, né? Após o seu sepultamento. Claro que em poucos minutos que nós temos aqui, não vai dar para a gente abranger por completo esse evento, mas nós vamos pegar aquilo que achamos importante dentro desse ponto, dentro desse assunto, e compartilhar com vocês, né? Trazer um ponto de vista, trazer aquilo que Deus tem revelado para nós. Amém?
Os textos que a gente vai estar comentando, né, eles se encontram no livro de Mateus, tá? Do 25 ao 28, ou melhor dizendo, do 26 ao 28, no livro de Lucas, do 22 ao 24, os capítulos, e no livro de Marcos, tá? Do capítulo 14 ao capítulo 16. Cada um desses livros contém 3 capítulos contando, né, esse evento, contando para nós essa história como palavra de Deus. Então, para iniciar, estou aqui com o evangelista Diego, para iniciar, né, a palavra de Deus nos mostra que já estava tudo preparado. Em que sentido? Judas já havia combinado com as autoridades para poder mostrar e entregar Jesus no momento oportuno. Deus já havia revelado para Jesus que estava prestes o acontecimento de final, né, do plano dele na vida de Jesus Cristo e do plano de Jesus para as nossas vidas. E começa então esse bate-papo, Jesus se preparando para a última ceia. E o que me chama a atenção nesse evento última ceia? O que me chama a atenção é que Jesus já sendo perseguido, sabendo que não poderia chegar ou estar em qualquer lugar, a qualquer hora, os discípulos junto deles perguntam para Jesus assim: Jesus, aonde eu vou preparar? Onde nós vamos cear? Aonde eu vou preparar a ceia? E Jesus, de uma forma profética, reveladora, ele diz aos discípulos: vá a uma casa, você vai encontrar um homem carregando água, e vai ser lá que nós vamos preparar a ceia. Vai ser lá que nós vamos fazer a ceia. E o engraçado é que acontece da mesma forma que Jesus havia revelado. E a palavra engraçado eu não digo simplesmente por achar graça nisso, no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo da forma que Jesus pronunciou, revelou, assim aconteceu. E o que chama a atenção dentro dessa ceia? Não sei se você já reparou, Diego, existe um quadro que está Jesus, estão os discípulos, representando a ceia, né? Tem muitas histórias, muitas coisas atrás ou contadas nesse quadro, mas uma coisa me chama a atenção dentro desse episódio na última ceia do Senhor. Não é simplesmente a revelação, que foi ali que Jesus diz: olha, dentre nós, quem coloca a mão no prato comigo, este quem vai me trair. Não é esta revelação que eu julgo mais importante ou interessante na ceia. O mais importante é que foi a partir desta ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu a comunhão daqueles que têm fé com Ele. Foi a partir desta ceia que Jesus pegou e disse assim, ó, levantando, dando graça, partiu e disse: este é o meu sangue que é dado por vós, este é meu corpo que é repartido por vós. Quem fez essa releitura foi Paulo e escreveu lá na carta aos Coríntios. Mas nesta última ceia foi que Jesus nos ensinou que era o ato a ser feito até que ele venha. Olha o sinal que Jesus já está dando nesta última ceia. Vai acontecer coisas. Tem que acontecer porque faz parte do plano. Mas continue comigo em comunhão, porque eu continuo ceando e participando da sua mesa contigo. Jesus nunca nos abandonou. Desde o momento em que Jesus faz parte da nossa vida. Então, a Páscoa, ele começa, Jesus dizendo o seguinte: ei, vocês participam comigo, não só mais uma vez, ou não só a cada momento de celebração ou comemoração da Páscoa, mas você participa comigo e eu contigo, todas as vezes que estiver à mesa. Amém? Dentro disso, nós temos um momento também, até que antecede a ceia,
de Jesus lavando os pés dos discípulos. Queria deixar agora o Diego falar alguma coisa, abordar alguma coisa, se ele tem algo para falar sobre isso. Pode falar à vontade, ficar preso na... né? Interessante, né? Dentro desse contexto todo, quando nós falamos de ceia, da revelação, da traição e de tudo mais, né? Que ele diz, né, ao próprio Judas que ele iria trair, é que em nenhum momento, mesmo tendo essa consciência, mesmo tendo essa revelação, ele afastou Judas dos demais discípulos. Né? Em nenhum momento ele tentou interferir aquilo que iria acontecer. Né? Judas participou da ceia naquele momento, junto com os outros discípulos da última ceia. Né? E Jesus, em momento algum, fez acepção de Judas por isso. Né? Ele tinha Judas como traidor, ele tinha essa revelação, mas em nenhum momento ele afastou Judas para tentar interferir no plano divino para as nossas vidas. Né? E dando seguimento a esse momento, Jesus ele tem um ato de lavar os pés dos discípulos, né? E isso ele representa muito para nós, eu tenho isso para a minha vida, como um momento de igualdade. Não só um momento de limpar, né, de um símbolo de estar limpando os pés, preparando para o caminho, para seguir o Evangelho, propagando o Evangelho, mas um ato de proximidade, né, como aconteceu com Pedro, quando ele pediu para ser ungido por Pedro, batizado por Pedro, e Pedro não quis, por João não quis batizá-lo. Ele foi um ato de proximidade, né? Eu sou humano como vocês, né? Da mesma forma que eu te batizo para te enviar, eu aceito ser batizado porque isso é um sinal daqueles que estão praticando o Evangelho. É assim que inicia um chamado. E eu vejo que quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele estava falando assim: eu estive com vocês, ensinei a vocês, né? Estamos juntos aqui em comunhão, repartindo o pão, participamos de milagres juntos, vocês vivenciaram esses milagres juntamente comigo, mas esse momento eu me igualo a vocês, eu estou aqui junto com vocês não só sendo mestre, mas servindo a vocês não só com o partir do pão, mas com aquilo também que eu ensino. Antes de dar o id, eu me coloco a vocês para servir, né? E dando o ensinamento de que o ministério não é só você falar de Jesus, é um serviço, né? Antes de falar, nós temos que servir a Cristo e servir aos irmãos aquele que nós vamos, né, apregoar o Evangelho. Porque o que seria apenas palavras lançadas se não fossem precedidas de ações de serviço? Verdade, né? Entendendo aí, pegando essa fala, Jesus, ao lavar os pés do discípulo, estava dizendo assim, né? Assim como eu estou servindo a Deus e me entregando e sirvo a vocês, vocês também deveis servir a Deus e servir aos propósitos de Deus. Um ponto interessante também é falar em lavar, né? Que Jesus, depois que ele termina a ceia, ele vai lá para o Getsemane, a gente vai voltar a falar um pouco disso, mas depois que Jesus é preso, e lá perante Pilatos, Pilatos sabia da inocência de Jesus, e o que Pilatos fez? Lavou a mão. Ou seja, Pilatos, ao lavar as mãos, ele fez um ato dizendo o seguinte: eu estou isento de culpa. Jesus, ele podia lavar as suas mãos por nós, mas ele, pelo contrário, ele nos lavou, ele lavou os nossos pés, dizendo: eu assumo a culpa no lugar dele. Olha que tremendo. Olha que ensinamento Jesus traz para nós, olha que poder maravilhoso vem de Cristo, né? Pilatos, como autoridade, lava as mãos para não sofrer culpa na condenação. Jesus, antes de ser condenado, serve-nos, lava os nossos pés, se colocando como culpado, né? Então, depois da ceia, Jesus ele vai para o Getsemane, todos nós conhecemos essa história. A palavra de Deus diz que Jesus começa a orar e diz assim: se possível for, Deus, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade
conforme lhe apraz. Que tremendo, né? Ou seja, muitas vezes em nossas vidas, né, nós sabemos para onde Deus quer nos levar. Nós sabemos que Deus quer reformar a nossa conduta, quer reformar o nosso caráter, quer nos transformar quanto ser humano, quanto indivíduo, mas a grande dificuldade não é aceitar Jesus. A grande dificuldade não é aceitar a Deus. A grande dificuldade é renunciar às suas vontades. Jesus, nesse momento, ele mostra uma renúncia, mesmo sabendo que aqueles momentos seriam de sofrimento, de luta, mas ele continua dizendo: Deus, seja feita a tua vontade em nossas vidas, né? Então, lá no Getsemane, eu tiro como um ponto principal essa questão, né? Jesus renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, para nos salvar, para nos libertar. Cristo sempre no plano para a nossa salvação, né? Interessante, exatamente o ponto principal, acho que de todo o contexto, é não interferir no plano, né? Eu acho que Jesus ele teve diversos momentos para poder fazer a sua própria vontade como um homem, né? E interferir no plano divino de Deus para a raça humana. E no Getsemane ele orou, deixou 2 discípulos, né, de vigia, que levou consigo, e a palavra diz que depois de 1 hora que ele estava orando, ele voltou e os encontrou dormindo, e aí os repreendeu, voltou, continuou orando, depois voltou, encontrou dormindo novamente, voltou, orou, voltou, encontrou dormindo, e após esse ato foi o encontro com Judas. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Jesus naquele momento, né? Durante esse período, né, que antecedia o encontro, né, de Judas e os que vieram o prender, o momento ali, o último momento dele em liberdade com os discípulos, e os discípulos que caminharam com ele durante 3 anos, naquele último momento não entenderam e caíram no sono, pegaram, não foram vigilantes como ele ordenou. E eu fico me perguntando qual foi o sentimento de Jesus vivendo aquilo, sabendo no meu último momento de liberdade, aqueles que eu tenho por mais próximos não estão atentos como eu estou, não estão voltados para o propósito, não entenderam aquilo que vai acontecer de fato. Porque eu vejo que naquele momento os discípulos ainda não tinham conhecimento de que Jesus, tudo aquilo que ele anunciava, estava falando de morte verdadeiramente. Eles associavam a guerra, a qualquer outra coisa, menos a que Jesus seria preso e morto, crucificado. Então eu vejo esse pesar nos olhos, como a palavra fala, esse sono, o ato de não conseguir estar em vigilância como um desconhecimento de fato daquilo que ia acontecer. E o fato de não ter vivenciado aqueles momentos com Jesus. E ele próprio diz, ora, vigia, prepara o espírito, porque a carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então continue em vigilância para que não caias em tentação. E eles não conseguiram vigiar. Então eu acho que assim, esses momentos que precederam esse encontro, eu acho que foram muito marcantes para nós. Porque muitas das vezes nós estamos ali vivendo um momento em que sabemos, Jesus tem anunciado o que Ele quer fazer em nós, tem anunciado quais são os planos dele, o que vai acontecer, o que nós precisamos matar, e nós não estamos verdadeiramente voltados para o propósito, vigiando, né, fortalecendo o espírito e matando a carne. Às vezes nós nos deparamos, tem um momento de reflexão, a gente é pego mesmo pelo sono, pelo cansaço, pelas diversidades do mundo, né? Nós não temos o foco naquilo que Jesus está nos falando, que Deus tem nos revelado, mas voltamos para nossas fraquezas, né? Deixamos a nossa carne vencer o Espírito. Verdade. E dentro desse episódio que Jesus volta do Getsemane, ali naquele momento Judas vem, o beija e trai, e entrega Jesus, né? Ali Jesus não estava sozinho, tinha uma multidão, tinha muita gente envolvida nesse evento, nesse cenário. E quantas vezes a gente não já ouviu, evangelista Diego, pessoas dizendo assim: Jesus foi um revolucionário, Jesus causou revolução, Jesus lutou contra os poderosos, contra as autoridades, Jesus fez isso e aquilo. Ei, calma. Dentro desse episódio a gente vai ver que houve um ato de resistência.
Pedro sinalizou esse ato de resistência. Pedro já tinha sinalizado isso antes, quando falou assim, não, nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus falando, Pedro, vai acontecer, Pedro. Aí o que acontece? Pedro pega no ato de resistência e corta a orelha de uma pessoa. Jesus restitui o ferimento e Jesus fala uma coisa bem interessante. Jesus fala assim, ué, por um acaso eu sou algum líder de rebelião? Vocês não estiveram comigo nos templos? Não ouviram que isso ia acontecer? Olha que palavra maravilhosa. Tem muita gente usando a palavra, a figura, os atos de Jesus para justificar rebeliões, revoluções, resistências, protestos, quando na verdade Jesus veio cumprir de forma espiritual a nossa salvação e de forma física e social o amor ao próximo. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a Páscoa, a libertação para nós, não é somente um quadro, uma cruz vazia, ou uma cruz com um indivíduo morto pendurado. Não, é todo um ensinamento de vida. É toda uma fé que perdura para a nossa caminhada de salvação. Então, esse bate-papo aqui é para a gente destacar esses pontos mesmo, né? E depois disso, Jesus, ele então é preso, é carregado, e aí vem uma sequência de julgamentos, uma sequência de açoites, como é que fala o nome? De socos, né? De condenações, né? Eu esqueci o nome que fala agora, chicote, Jesus foi chicoteado. Então, assim, várias coisas aconteceram nesse período, zombaria, todo o povo contra Jesus, e não tinha uma explicação para isso. Na verdade, cada um estava olhando o seu próprio interesse, ao ponto de preferir a libertação de um assassino, mas manter Jesus preso. E Jesus suportou tudo isso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, não sei se dentro disso ainda há um que chama a atenção do evangelista Diego, que é Pedro negando a Jesus. Pedro nega a Jesus. O que me chama a atenção não é Pedro negar Jesus, porque Jesus já havia revelado que ia se acontecer. Então, quando nós somos cristãos, lemos a Bíblia hoje, você faz a leitura bíblica, antes desse evento você já sabe que esse evento vai acontecer. Então, quando este evento acontece, você já está preparado. Mas as pessoas daquela época não estavam preparadas para isso de Pedro. Logo aquele que questionava, logo aquele que passou tanta experiência com Jesus, que andou sobre a água quando Jesus disse, que levou Jesus na casa dele para ser curado, a sogra dele ser curado. Logo Pedro, que obedeceu Jesus e pescou uma moeda na boca do peixe para pagar o tributo. Logo Pedro, que viveu a pesca maravilhosa, que foi chamado. Logo ele negar Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse bate-papo, Diego, foi o seguinte: de que forma Pedro foi reconhecido. Olharam para Pedro, Pedro olhando Jesus, aquela coisa toda acontecendo, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo zombado ali, injustiçado. Pedro perto olhando, chegou alguém e disse assim: ei, te conheço, você é um dele, você fala como ele. Olha aí. Pedro foi reconhecido porque falava como Jesus. Depois falaram assim: ei, você é um dele. Eu vi você com ele, você andava com ele. Olha, falava como Jesus, andava com Jesus. E o outro falaram assim: não, é ele sim. Eu vi ele lá no Olival, eu vi ele lá no monte, com Jesus das Oliveiras, lá no Getsemane, eu vi lá. Aí sabe o que acontece? Falava como Jesus, andava com Jesus, estava no monte com Jesus. Toda vez que Jesus ia para o monte, Jesus ia meio que sozinho. Dessa vez levou 3 com ele. Eles dormiam, Diego contou bem essa parte.
Presta atenção que quem nega Jesus não é quem não conhece Jesus, mas quem conhece Jesus. Então, você que é cristão, você que é da igreja, cuidado. Porque como eu posso negar aquilo que eu não conheço? O mundo que não conhece Jesus não está negando, apenas não está aceitando aquilo que não conhece. Agora, nós, cristãos, a nossa atitude, muitas vezes, nega Jesus. Porque nós falamos como Ele, andamos com Ele, participamos do propósito com Ele, mas na hora que precisamos ser como Ele, nós o negamos. Olha que coisa maravilhosa, coisa forte. Uma coisa que eu vejo dentro desse texto também, quando eu estava fazendo a leitura, e até fazendo uma conexão conosco, né? Jesus muitas das vezes ele fala aquilo que vai acontecer conosco, né? E a gente não acredita. Ele fala, precisa ser assim, você precisa fazer isso, aquilo outro, isso vai acontecer se você não fizer isso, não fizer aquilo. E muitas das vezes a gente esquece as palavras de Jesus, ele nos orienta, e nós só vamos nos dar conta das orientações de Jesus quando nós fazemos aquilo realmente que ele disse que ia acontecer, quando passamos pelas situações. Ele disse a Pedro que ele iria negá-lo, ele falou que não, que se precisasse morreria por ele, mas em nenhum momento antes do terceiro ato de negação ele lembrou das palavras de Jesus. Ele só lembrou depois que ele negou pela terceira vez e ouviu o galo cantar, como diz a palavra, né? Então, muitas das vezes nós só reconhecemos a voz de Jesus ou aquilo que ele nos ordenou, nós só temos convicção ou certeza, a garantia daquilo quando passamos por situações que poderíamos ter evitado. Muitas das vezes a nossa vida espiritual ela é assim, né? Deus ele nos orienta, ele nos ensina o caminho que devemos andar, sabemos o que é certo, o que é errado, mas nós esquecemos daquilo que Deus nos ensina, que o Evangelho fala para nós, vivemos situações que poderíamos não ter vivido e quando lá na frente nós vemos que realmente aquilo que nós fizemos não foi certo e feriu a nossa imagem como cristão, né? O nosso pecado prevaleceu, a nossa carne prevaleceu sobre o Espírito, nós lembramos do que a palavra, do que o Evangelho nos diz e nos ensina e viemos a nos arrepender, né? Graças damos porque hoje nós podemos nos arrepender e ser limpos e lavados, né? Quem seríamos nós se Deus ele não nos desse esse direito, essa graça do arrependimento para sermos perdoados, né? Então, talvez aconteceria igual Judas, nos mataríamos, né? Morreríamos de remorso, mas Deus ele nos permite esse perdão. Então é um ponto que nós temos que observar também, né? O que precisa acontecer em nós para que nós possamos nos voltar para os ensinamentos de Jesus? O que nós precisaremos passar ainda? Bom, nesse bate-papo, né, a gente tem que condensar um pouco, né? Abre-se um leque muito grande, a gente tem que controlar. Nós vamos para o segundo momento agora. O segundo momento, né, depois que acontece esses episódios todos, Jesus ele é condenado, então não tem mais o que fazer. Jesus ele carrega a sua cruz, ele chega no monte, né, da caveira, no Gólgota, e ali a cruz é estendida, ele é pendurado, e nesse momento vai se cumprindo várias profecias bíblicas que aconteceram no Antigo Testamento, referenciando essa morte de cruz, referenciando essa entrega de Jesus Cristo como um cordeiro para a nossa libertação. Mas algumas coisas, né, dentro desse episódio nos chama a atenção, né? Por que no meio do caminho apareceu uma pessoa para carregar a cruz para Jesus? Por quê? O que significa carregar a cruz para Jesus? O que significa isso? Jesus, nos seus ensinamentos, diz: cada um toma a sua cruz e siga-me. Mas no momento de crucificação, nem o próprio Jesus conseguiu carregar a sua cruz sozinho. Você está entendendo uma coisa? Quero dizer para você o seguinte: no momento em que Jesus estava sendo crucificado, Jesus era homem, era carne, sujeito às dores e sofrimento como nós. E naquele momento de sofrimento,
Jesus encontrou em um próximo um auxílio para que o plano de Deus fosse ainda assim cumprido. O que eu quero dizer é que nunca nós vamos cumprir o plano de Deus sem precisar da ajuda de um próximo, de um irmão, de um amigo, para cumprir ou para nos suportar, para nos ajudar na caminhada. Jesus Cristo, para cumprir o plano de Deus, no momento mais difícil de dor e sofrimento, ele teve o auxílio de uma pessoa que carregou a sua cruz para que o plano de Deus fosse realizado. Ei, Deus tem plano na nossa vida, né, Diego? Deus tem plano na sua vida. E tenha certeza, tem pessoas preparadas para você não desistir e no meio do caminho carregar a sua cruz. E seja você também, seja eu também, um daqueles que esteja no meio do caminho para poder ajudar ao próximo a carregar a cruz. Com o intuito de quê? Fazer Deus cumprir a vontade dele. Presta atenção, hoje em dia, Diego, a gente está vendo aos montes pelas mídias, pessoa fazendo doações e tirando selfie. Fazendo doações e postando, olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz, olha o que é isso e aquilo. E tem pessoas, Diego, que estão exaltando. Olha, a escola de samba está doando. A não sei quem está doando. Fulano não sei o que fez uma live e está doando. Ei, isso não é, gente, para se espantar, não. Isso é para tocar em nós e a gente passar a ser um doador também. De oração, de ajuda, de todas as formas. Desde o momento que eu dou e comparo aquele esforço que eu fiz com aquele que não fez, pior do que o que não deu, eu me tornei. Imagine se aquele homem que carregou a cruz saísse depois dizendo: eu carreguei a cruz de Jesus. Eu carreguei a cruz de Jesus. Eu carreguei. Então, para se cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, um precisa do outro. Amém? Um precisa do outro. Jesus precisou também. E hoje, nós precisamos de Jesus. Sempre precisamos do Cristo. Amém? Vamos então seguindo? Na crucificação, Diego, o que você tira assim de algum ponto importante, algum fato? Bom, eu acho que do ato, né, da cruz, algo que eu sempre observo e aponto muito, e trago isso para mim, é como Jesus era conhecido. Porque muitos estavam ali, muitos foram ver Jesus na cruz, muitos deles aprenderam com Jesus, muitos deles foram ensinados por Jesus nos templos, né, nas sinagogas, e a maioria desses que estavam com Jesus aprendendo, estavam aprendendo para encontrar algo para poder acusar a Jesus. E no episódio da cruz, nós vemos duas pessoas crucificadas junto a ele, dois ladrões, provavelmente pessoas que não o seguiam, pessoas que não eram ensinadas por ele, pessoas que estavam ali realmente porque tinham algo a pagar na sociedade, cometeram crimes, e um deles conhecia e reconhecia Jesus, né? Sabia que ele não era culpado, estava ali não por merecimento, mas por injustiça, como diz a palavra, e isso mostra como o nome de Jesus, como aqueles 3 anos ali, né, fazendo milagres, curando, como aquilo era reconhecido, né? Ele era injustiçado por aqueles que o conhecia, mas ele era exaltado e reconhecido por aquele que não o seguia. Então, muitas das vezes nós estamos próximos de Jesus e questionamos, né, os mandamentos dele para as nossas vidas, questionamos aquilo que aprendemos, aquilo que o nosso líder faz, questionamos aquilo que a nossa liderança, que a nossa instituição, o metodismo, o bispo, enfim, a nossa liderança na igreja, o líder de ministério, mas
aqueles que verdadeiramente não estão ali, muitas das vezes reconhecem o trabalho que é feito e nós que estamos participando não reconhecemos. Boa. E eu Verdade. acho que é esse episódio que mais me chama a atenção. Porque um ladrão que não seguia reconheceu ele e sabia que era injusto, e aqueles que estavam com ele não eram capazes de reconhecer quem ele era ou acreditar naquilo que ele ensinava, mesmo tendo vivido e visto milagres acontecendo. Eu acho que isso é um ponto que temos que trazer para nós. E na cruz, então, né, Jesus ele passa por momentos tenebrosos enquanto humano, e a gente tem aquela famosa frase, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? E essa frase, ela entra num confronto com a palavra de Deus, porque em todo tempo na palavra de Deus, Deus se mostra um Deus que não abandona os seus. E Jesus na cruz, ele se sente desamparado, ele se sente abandonado. E que momento é esse? Que situação é essa? Como explicar um Deus que sempre diz que não desampara, que não abandona? O próprio Jesus como filho, reconhecendo a paternidade divina, chega ao ponto de dizer, por que me desamparaste? Tem uma interpretação para isso, e muito plausível, quando eu falo plausível, na questão de fé, na questão teológica, baseado em fé, que diz o seguinte, que a morte de Jesus na cruz foi para levar os nossos pecados. Isso não temos que discutir. Isaías vai dizer isso muito bem no capítulo 53. Ele levará, ou ele levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, nossas enfermidades e nossas impiedades e tudo mais. Então, o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, quando nós pedimos perdão e nos arrependemos, nós somos perdoados do pecado e nos voltamos para Deus, nos aproximamos de Deus. Aí a gente tem uma máxima bíblica que diz assim, Deus ama o pecador e não o pecado. Deus sempre vai nos amar, mas Deus aborrece o pecado. Jesus naquele momento, com todos os nossos pecados, com os pecados da humanidade, ele estava longe de Deus nesse sentido. Deus não compactua com o pecado. E Jesus então ele se sente, porque ele se fez pecado por nós. Olha, a palavra de Deus diz isso. Ele se fez pecado por nós. Deus não está no pecado. Mas Deus não abandonou Jesus. Deus não abandonou Cristo. Tão provável que não abandonou, que o resultado disso tudo é a glória de Deus sobre esse evento, que nós vamos falar no terceiro momento. Mas, naquele momento, Jesus precisava, em se tornando pecado por nós, ele precisava levar os nossos pecados. Precisava morrer com os nossos pecados. O que nos dá a salvação não é a morte, é a vida. A morte leva com ela os nossos erros. Amém? A gente muitas vezes confunde isso. Jesus morreu por mim. Morreu sim, mas ele morreu para nos dar vida. E na morte morreu os nossos pecados. A maior prova disso é Paulo em Coríntios dizendo que nós somos uma nova criatura, o velho homem morreu e nós ressuscitamos com Cristo. Né? Então, Jesus ele diz isso, suspira fundo e diz, está consumado. Ou seja, Deus, fiz a minha parte. Deus, acabou aqui. E ali a gente sabe que Jesus morre. A palavra de Deus vai dizer que a terra ficou escura, que o véu rasgou-se. Aconteceu vários fenômenos. E aí
O que vem depois disso? José de Arimateia pede o corpo de Jesus, leva por uma sepultura, coloca o corpo ali e pronto. Isso era sexta-feira à tarde. Foi-se. Morreu Jesus. No sábado, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, já voltaram todos para suas atividades. Foram recomeçar. Pedro chegou para João, junto com André, e falou assim, e Tiago, e vamos voltar com os nossos barcos, com as nossas pescas, vamos recomeçar a vida. Todos voltaram para os seus lugares, menos algumas pessoas. E nós vamos falar agora delas e entrar por terceiro momento desse bate-papo. Quem foram essas pessoas? Mulheres. As mulheres continuaram indo ao sepulcro. Continuaram indo lá onde estava Jesus. Podem-se dizer que era o costume da época, que depois tinha que ir lá cuidar, tratar, que não sei o que, e pá. Elas iam e elas consideravam Jesus como mestre, como rabi. Elas iam adorar Jesus. E isso é fé, porque judeus não adoravam morto. Reconhecia a importância deles, mas não adoravam mortos. E por que essas mulheres iam lá e reconheciam Jesus como mestre? Olha o ensinamento para a gente. Eu creio que nelas havia uma esperança da ressurreição. Esperança da ressurreição, esperança da Páscoa, é esperança de libertação, né? O que nós estamos dizendo aqui, batendo esse papo, é para dizer para vocês, tenha esperança de que Deus vai libertar a tua casa, a tua família, a tua vida. Deus ressuscitou para nos libertar. Páscoa é libertação. Nesse momento, então, do período aí, né, do sepultamento das mulheres até a ressurreição, Diego, tu tem alguma coisa para compartilhar? Só o que me chamou a atenção, né, depois que o corpo de Jesus foi levado, é que a preocupação deles era tão grande com as profecias de Jesus, que eles pediram a Barrabás para poder colocar guardas de campana na porta do sepulcro, né, ao lado de fora, porque eles sabiam que Jesus ele prometia ressuscitar ao terceiro dia. E a preocupação deles, a palavra vai dizer, era que aqueles que o seguiam fossem lá e roubassem o corpo para fingir uma ressurreição, né? E eles temiam que isso acontecesse. Mas na verdade eu acho que eles queriam realmente saber se ia acontecer a ressurreição. E as mulheres indo lá e um belo dia, né, elas chegaram lá e não encontraram o corpo. E eu acho que esse momento é um momento mais marcante da história, é o momento em que os anjos, né, aparecem para a mulher e falam que por que procura entre os mortos aquele que vivo está, né? E então, como que eles se encontraram naquele momento? Não só as mulheres, não só aqueles que estavam ali em volta, mas aqueles que temiam pelo acontecimento. E acho que, se não me engano, é Lucas que conta que quando eles descobriram, né, ouviram o relato daquele guarda, eles tramaram uma história para que parecesse que de fato não tinha acontecido aquilo e que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E a palavra vai dizer que essa história até hoje ela é viva naquele povo. Então, algo que me chama muita atenção é, eles conheciam Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles sabiam da promessa de ressurreição, nem vendo a ressurreição, nem vendo o acontecimento da ressurreição, eles deram crédito para aquilo que Jesus realmente ensinava, para aquilo que ele era. Nem vivenciando aquilo, preferiram tramar algo por trás para provar que eles estavam certos e que Jesus de fato não era Jesus ou Cristo, o Redentor. Então, assim,
eu tiro desse momento, né, que o nome de Jesus, o plano divino, ele vai acontecer independente da vontade dos demais. Ele vai acontecer independente das armações, acredite ou não, creia ou não, tente tramar algo contra ou não, pode selar a pedra, pode fazer o que for. O plano de Deus, ele não pode ser frustrado pelas ações humanas. Quem tem fé acredita, quem não tem fé não acredita, mas aconteceu, Jesus ressuscitou, né? E quem teve um encontro com Jesus, né, pôde vivenciar esse encontro pós-ressurreição, pôde realmente ver que o nome de Jesus é poderoso, que o plano divino de Deus, ele é real e que ele não se frustra em meio às armações humanas, em meio aos trâmites humanos, né? Então eu acho que isso é importante pontuar. Glória a Deus, bem colocado, né? Olha só que interessante. Então, os romanos, né, o Império Romano, ele chega e diz assim, não, o que aconteceu, conte para todo mundo, divulgue para todo mundo, é que roubaram o corpo dele. Tudo bem, roubaram o corpo, segue isso adiante, vamos manter isso. Só que eles esqueceram uma coisa, pode inventar a história que for, mas roubar corpo e dizer que ressuscitou é uma coisa. Agora, aparecer, é outra história. E o que aconteceu depois da ressurreição é que Cristo glorificado, ele aparece. E olha que interessante, é necessário Jesus aparecer, e aí não mais como Jesus humilhado, com a coroa de espinho, não mais dessa forma, mas o Jesus glorificado. Ele aparece aos seus, e começam a aparecer, e começam a ter relatos do aparecimento de Jesus. E olha que detalhe, alguém pode dizer e falar assim, não, eu vi, ele apareceu, prova, não tenho como provar. Se hoje a gente não acredita com foto e vídeo porque pode editar, imagine naquela época que não tinha essas coisas, é só uma confiança na palavra mesmo. Mas só que Jesus, ele apareceu de uma forma milagrosa e maravilhosa. Às vezes que Jesus apareceu, uma vez Jesus apareceu e diz assim, ó, encosta aqui na minha mão, vê se não sou eu mesmo. Ou seja, ainda tinha matéria. A prova da ressurreição. Na outra vez que Jesus apareceu, estava numa praia, todos sentados, Jesus comeu, se alimentou com eles. Prestou atenção nisso? Dizer, eu vi Jesus, ninguém acreditaria. Mas desde o momento em que Jesus participa da vida, Jesus mostra que ressuscitou. Só que Jesus não estava preocupado em mostrar que ressuscitou, porque o trabalho dele é agora no céu. A palavra de Deus diz que ele foi lá no inferno, tomou a chave da mão do diabo e deu vitória. E que nós não sofreremos mais o dano da segunda morte. Que o que nos aguarda agora é o reino de Deus, a sua glória eterna. E por isso perdura todo o ensinamento de Jesus. A libertação que Jesus nos traz na Páscoa é a libertação do pecado. É o propósito de nos reconciliar a Deus novamente. Quando nós perdemos a reconciliação? Lá no Jardim do Éden, quando pecamos e fomos castigados e vivemos uma vida de pecado. Através de Jesus Cristo, somos libertos do pecado e pela graça dele somos justificados para ser reconciliados a Deus e viver com ele no céu de glória. Amém? Então, a gente não tem mais tanto tempo, mas eu quero finalizar com uma consideração e depois deixar uma consideração breve também com o Diego. Mas o que esse resumo, esse bate-papo aqui traz para nós hoje? Né? A Páscoa, a libertação, ela tem todo um evento que depois de 3 anos de ministério, Jesus passou para nos libertar. Nós somos cristãos porque Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A nossa fé está baseada no evento da cruz.
O cristão não é cristão porque pertence a uma igreja X, Y e Z. O cristão não está garantido porque ele pertence a um certo tipo de religião. Não. O cristão, ele é cristão porque tem fé na redenção em Jesus Cristo no ato da cruz. Dizer que aceita Jesus, que gosta de Jesus e que Jesus é bom porque ensinou, é meramente humano. Agora, dizer que aprendeu tudo com Jesus, que se entrega a Ele para ser perdoado e liberto, e que a sua fé está nele, porque Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não se resume em boas ações. A boa ação anda junto com a fé. Um não pode viver sem a outra, já diz Tiago. Então, não resuma a sua vida apenas na questão de Jesus humano. Complete a sua vida. Tenha vida em abundância no Jesus humilhado e no Cristo glorificado, que te dá a vida eterna. Complementando, o que você disse sobre completar a vida em Jesus glorificado, é não se esquecer que após tudo isso, ele deixou a ordenança de irmos e pregar o Evangelho. Então que todo esse evento, toda essa redenção, todo esse sofrimento, toda essa libertação venha para nós transformado em motivação para pregar o nome dele, aquele Cristo que morreu, que ressuscitou, que fez milagres e ainda faz milagre, Esse Cristo que habita em nós hoje, que nós possamos levar esse Jesus àqueles que ainda não conhecem e estar orando por aqueles que conhecem, que ainda não aceitam, Porque toda a trajetória dele foi de amor. Nós não devemos ir contra aqueles que não aceitam a Cristo, mas com amor orar para que próprio Jesus possa transformar essas vidas. Então que nós tenhamos esse dever, esse chamado em nós, ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Nós encerramos a nossa escola dominical dessa forma diferente, um bate-papo agradável, revelador com o evangelista Diego, e que deixo a paz a todos e não perca logo mais o culto online, tá? Às 19 horas na nossa página do YouTube, amém? Metodista Novo Arraial, entra lá, se inscreva e Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. E todos digam amém. Glória a Deus.